Olá, seja muito bem-vindo, que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e nós vamos tratar nesse novo trimestre deste tema, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E na lição de número 1, vamos estudar este tema: duas importantes mulheres ou duas mulheres importantes da história de um povo, que é o povo de Israel. Que vamos aprender com estes livros, com estas histórias. É bem verdade que a lição ela tem 13 aulas para ser exploradas e dessas 13 nós temos algumas voltadas para o livro de Ruth, outras para o livro de Esther. Por exemplo, nós teremos aqui, nesta primeira aula, as duas importantes mulheres na história de um povo, a lição de número 1, e a lição de número 2 será exclusivamente sobre o livro de Ruth. Por isso que hoje nós não vamos estudar sobre o livro de Ruth, data, autoria, tempo, divisão, tema principal. Não. A lição de hoje é só sobre as duas mulheres que influenciaram a história do povo de Deus, Ruth e Esther. São características, o que elas têm em comum, o que as identificam, embora uma seja moabita que casou com um judeu, Boaz, Ruth. A outra é judia, Esther, que casou com um gentil, Xerxes, o Assuero. Uma deixou a sua terra, a terra de Moabe, foi para a terra de Israel. A família que deixou Israel e foi para o cativeiro babilônico, lá nasceu essa menina chamada Esther. Então, uma sai da terra de Canaã para a terra da Babilônia. A outra sai da terra de Moabe para a terra de Israel. Uma é gentia, a outra é judia. Mas o que elas têm em comum? O casamento. O que elas têm em comum? A história de fidelidade. O que elas têm em comum? A história de fé. O que elas têm em comum? A história da redenção. Então vamos ver as duas importantes mulheres na história de um povo. A lição de número 2, exclusivamente sobre o livro de Ruth. Se você perceber, temos aí 4 lições exclusivas sobre o livro de Ruth. Lição 3, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. 4, o encontro de Ruth com Boaz. 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. A partir da lição 6, nós vamos estudar a panorâmica do livro de Esther. Lição 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. E lição 8, a resistência de Mardoqueu, que é o pai adotivo de Esther. A lição 9, a conspiração de Ramã contra os judeus. Lição 10, o plano de livramento e o papel de Esther. Lição de número 11, a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. E lição 12, o banquete de Esther, denúncia e livramento. Lição 13, Esther, a portadora das boas novas. Então nós temos aí 8 lições focadas no livro de Esther, 4 lições focadas no livro de Ruth e uma lição que é a primeira que vamos estudar hoje, focando nas características pessoais dessas mulheres, suas virtudes, seus valores e seus ensinos. Vamos lá? O objetivo da lição são 3 objetivos, cada um deles está subalternado a um capítulo da própria lição e cada capítulo está com 3 divisões. Primeiro, capítulo 1, apresentar o perfil de Ruth, a Moabita. Qual o perfil dessa mulher? E esse primeiro capítulo vamos tratar de uma Moabita, a família belemita, matrimônio e maternidade. Só no capítulo 1. Capítulo 2, traçar o perfil de Esther, a judia que ascendeu ao posto de rainha. E nesse capítulo 2 vamos trabalhar de Belém para Suzã, de órfã a rainha,
no campo ou no palácio. E capítulo 3, refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. Então, o protagonismo feminino, cumprindo os papéis e educação familiar. Então, vamos em frente que a nossa lição promete muito. Se você observar neste mapa que nós projetamos exclusivamente para isso, você vai perceber como elas estão distanciadas. Cerca de 1.500 quilômetros de Moabe para a Pérsia. Então aqui estaria Ruth, a Moabita, na região de Moabe, que vai para Belém, em Israel. Veja aqui o Egito do outro lado. E aqui, logo abaixo da bandeira de Israel, você está vendo ali o mapa do Mar Morto, né? O Mar Morto, que é o único que é possível de ver nesse mapa. Aqui estão os rios Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia, e do lado leste está a Pérsia, o atual Irã. Eu coloquei as bandeiras atualizadas do Irã e de Israel. E aqui a cidade de Xush, que é uma cidade moderna, que fica próximo onde ficava Suzã, a cidade onde Esther foi entronizada como rainha. Então, cerca de 1.500 quilômetros de distância uma da outra. A viagem que tivesse de ser feita de Israel para a Pérsia ou da Pérsia para Israel durava 4 meses. E como sabemos disso? Porque o livro de Esdras nos mostra que ele passou justamente 4 meses para chegar até Israel, partindo da Pérsia. E está bem claro isso no próprio livro, quando diz assim, ó, livro de Esdras, antes de Neemias, Esdras, capítulo 7, diz que Esdras vai pegar a cópia e partir, e partiu da Babilônia, versículo 9, no primeiro dia, capítulo 7, versículo 9. Ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês e no primeiro dia do 5º mês. Ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês e vai chegar lá no primeiro dia do 5º mês, chegou a Jerusalém. Veja, se ele saiu no dia 1º e chegou no dia 1º do 5º mês, então ele gastou 4 meses de viagem para cumprir 1.400 e alguns quilômetros, que a gente arredonda, cerca de 1.500 quilômetros. Essa era a viagem que se fazia para a Pérsia. No entanto, a viagem da família de Elimeleque e Noemi, Malom e Quilion para Moabe são cerca de 160 quilômetros. O nosso texto áureo nos diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor. A palavra remidor aí é Goel, G-O-E-L, Goel, de Gaal, que quer dizer resgatador, libertador, era o parente remidor. Deus deu um parente remidor a Noemi, né, através de Boaz, que casa com Ruth, a sua nora, e esse menino que nasce, que vai receber o nome de Obed, ele terá um nome afamado em Israel, e seja o seu nome, o remidor, que é o que nasceu, né? Não deixou de te dar um remidor. Tanto veio Boaz como remidor, como o menino que dá continuidade à história da redenção. E o nome do garoto será Obed, conforme o livro de Ruth, capítulo 4. E é interessante porque esse menino chamado Obed, diz aqui, capítulo 4, versículo 17, as vizinhas lhe disseram, as vizinhas lhe deram o nome dizendo, nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E em pouco tempo aqui o nome de Obed será citado no versículo 17,
Veja só, ele é citado aqui no versículo 17, ele será citado novamente no versículo 21 e 22. Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Então o nome ele vai se repetindo, Obed, Obed. A palavra Obed, Ebed ou Obed, em hebraico quer dizer servo. E é interessante porque esse menino ele será o pai de Jessé, que será o pai de Davi, que será o pai futuramente da descendência de Jesus, que é da linhagem da casa de Davi, da descendência de Davi. E esse se tornará um dos nomes do Messias no livro do profeta Isaías. Um dos títulos messiânicos mais elevados, o servo de Yahvé, o Obed Yahvé. De acordo com Isaías 42, profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1, o Senhor diz assim: calem-se diante de mim, ó ilhas. Perdão, 41, eu estou lendo, é 42. Eis aqui o meu servo. Servo aqui é Obed. A quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Quando Jesus se batizou, disse: este é o meu filho, em quem tenho prazer nele, né? Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega com fidelidade. Promulgará o direito. O servo de Yahvé. Eis aqui o meu servo, o meu Obed. Isaías 52, versículo 13. Mais uma vez ele repete o título messiânico. 52 e 13. Eis que o meu servo, meu Obed, está até com letra maiúscula este servo, procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Ele será muito sublime. Isaías 53, versículo 11, mais uma vez, cita o nome de Obed, e ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o meu Obed, o justo, o Hat Sadik, né? Deus está dizendo, o justo com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E ele vai tomar a iniquidade de muitos para si, inclusive a minha e a sua, que aceitou o Cristo, o Salvador. O nome do filho de Ruth, que é tomado como filho de Noemi, porque é para dar continuidade à descendência de Noemi. Verdade prática. Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. É interessante porque a primeira promessa de redenção não é prometida a um homem, mas à mulher. No livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, veja que Deus, ele baixa a sentença sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente. Mas a promessa de redenção, veja o que diz o texto sagrado. Deus disse: porém inimizade entre você e a mulher, a serpente, né? E entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Na realidade, a promessa não foi feita diretamente à mulher, mas ao casal. E disse para que a serpente ouvisse. E disse a serpente. Ele não disse à mulher, nem disse ao homem. Eu me precipitei. Então, sejamos justos com o texto. Então, Deus promete a mensagem da redenção para que a serpente ouça, para que o homem escute, para que a mulher escute, né? Mas quem é o objeto que Deus, o instrumento, o utensílio, o vaso
Quando eu disse objeto, não quis dizer com um tom depreciativo aqui, de forma alguma. Deus me guarde por isso. Não, mas quem é o instrumento? É isso que eu quero dizer. O objeto é falando como o utensílio, o vaso, o instrumento que Deus vai se utilizar para canalizar é, é, o objeto dessa promessa. É a mulher, não é? Então ele diz assim: e porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então a mulher, ela já entra diretamente no projeto de Deus, na promessa de redenção, o instrumento que Deus está escolhendo para trazer a redenção, o Messias, é a mulher. De forma clara e inequívoca, a mulher, ela está no projeto da redenção desde o princípio. Então Deus vai escolher a mulher e através das gerações foi por meio da mulher que Deus foi canalizando a descendência da serpente. Embora se utilizasse do homem, mas o ventre que trazia o descendente da continuidade, a descendência da mulher, sempre foi a própria mulher. Por isso que a mulher se salvará dando à luz filhos, conforme Paulo diz em Timóteo, na primeira carta, capítulo 2. Porque se estiver certa essa interpretação, muitos entendem que é no plano da redenção que viria o Messias, por isso que a mulher tinha que dar continuidade à espécie, gerando filhos, toda mulher judia, que um dia o Messias nasceria para trazer salvação. Capítulo 2, versículo 15, mas ela será salva tendo filhos. Aí o texto diz: se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Daí estabelece uma condicional no final. Não é o fato só de gerar, é se permanecer fiel com amor e bom senso e santidade. Então a mulher faz parte da história da redenção. Quando o anjo foi anunciar o nascimento do Messias, a primeira pessoa que ele anunciou foi a Maria, das mulheres. O nascimento de João Batista foi anunciado primeiro a seu pai, mas o nascimento de Jesus primeiro a sua mãe. Introdução. Ruth e Esther são dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas e extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. E como são belas essas histórias! Que drama! Que história fantástica, né? Extraordinária. A primeira ocorrida em Moabe, no leste do Mar Morto, e Belém, no período dos juízes que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. A segunda, lá na Pérsia, depois do cativeiro, cerca de 483 a 473, vai acontecer este episódio nos dias que o rei Xerxes está no poder da Pérsia. Ruth e Esther viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes, uma na realeza e outra no campo, uma campesina e uma rainha. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos. Conforme o Salmo 147, veja comigo. Salmo 147, versículo 11. Ele nos diz assim: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Essas mulheres esperaram no Senhor e glorificaram a Deus de maneira tal que suas vidas se tornaram modelos, porque eram mulheres de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, conforme Hebreus 11 e 6. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Quem é Ruth? É uma moabita,
A região de Moabe, você veja aqui, estou com um mapa aqui da região sul da Palestina, que está o Mar Morto, que está o Negev, o sul da Palestina, né? Aqui é a região dos Amalequitas, Gaza, Filístia e Beceba aqui, Hebron aqui no centro, e aqui está Belém, nesse círculozinho aqui, ó, Belém, tá vendo? E essas linhazinhas tracejadas levando para Moabe. E como você vê aqui no centro está o Rio Jordão subindo para se encontrar com o Mar da Galileia e aqui o Mar Morto. Então aqui ao leste é a terra de Edom e Moabe e Amon. E os edomitas, que são os descendentes de Esaú, os moabitas são os descendentes de Ló e os amonitas, que são descendentes das suas duas filhas. Logo, Moabe foi filho de Ló, e ele era filho e neto de Ló ao mesmo tempo. Filho-neto, por quê? É o resultado da relação das filhas de Ló com seu pai. De acordo com o texto aqui, descendentes de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha. É interessante que o contexto das filhas de Ló com o pai não é um contexto de intenção pecaminosa. Elas não estão recebendo influências de Sodoma e Gomorra, como muitos intérpretes acusam as filhas de Ló de terem sido influenciadas por Sodoma e Gomorra. Por que dizer que elas embriagaram o pai e tiveram relação com o pai? Primeiro, toda relação sexual no Oriente Antigo, nas grandes festas, nos casamentos, envolvia vinho. E o vinho, ele servia como um potencializador do momento, inclusive que elas são novas e o pai já está com a idade avançada. Naqueles dias, o incesto não era condenado. Não era condenado. Primeiro, toda geração, até a lei de Moisés, foi gerada de forma incestuosa. Sejamos sinceros com as escrituras. Não estou aqui para defender incesto. Escute a minha fala até o final, por favor, e pode me julgar e deixar o seu comentário aqui embaixo da sua opinião no canal da igreja. Mas precisamos usar de sinceridade. Abraão era casado com sua meia-irmã. Abraão casou o seu filho com a sua sobrinha. O neto de Abraão, Jacó, casou com a prima. Então, as relações eram todas feitas em laços familiares, porque eram casamentos endogâmicos. As cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas, Adimá e Zeboim, e aquelas duas meninas foram morar com o pai nas cavernas, e elas perceberam que a descendência do pai ia morrer se elas não tomassem uma atitude. Então, o propósito delas darem vinho ao pai e ter relação não foi prazer, não foi erotismo, não foi sexo. Elas utilizaram o sexo, sim, como ato procriativo para preservar a memória do pai. Não foi com intenção pecaminosa. Veja o que o texto sagrado nos diz. Para não fazer juízo sem considerar a cultura da época, que tudo era feito numa relação de parentesco. Veja o que diz o texto sagrado. Basta lembrar que Abraão é casado com Sara, que é sua meia-irmã. Ela é filha da outra esposa do seu pai, Sara. Mas ela é irmã de sangue de Abraão. Capítulo 19, então, essa prática familiar estava dentro do contexto delas. E elas vão dizer assim, capítulo 19 do livro do Gênesis, diz assim, 31. Então a primogênita disse à mais moça, nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Ou seja, o costume é o casamento e a geração de filhos.
Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. O foco não é prazer, o foco não é tirar vantagem, não. O foco é preservar a descendência do pai. Embora essa não tenha sido uma decisão do pai, foi uma decisão delas, e aqui estaria o erro delas ter decidido não o pai. Mas diz o texto sagrado. E ela, naquela noite, 33, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova. Ela disse: ontem eu me deitei com meu pai e hoje vamos nós duas. Não, nada disso. Veja só, não era uma coisa que ficou toda noite, todo dia, não. Ela diz assim: no dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com o meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. E o que foi que saiu desse incesto? Saiu Moabe e Amon, são os dois garotos. Então deu origem aos Moabitas. E o que foi uma nação inimiga de Israel, tudo isso, mas foi dessa nação que Deus tirou a bênção para entrar na linhagem do Messias, que foi Ruth, que casou com Boaz, que gerou Obed, que gerou Jessé. E é interessante que Ruth é descendente de um povo que não respeitou Israel quando saiu da terra do Egito, que se fez oposição, que levou o povo ao pecado também, praticavam a idolatria, serviam a outros deuses, e vem fruto de uma relação incestuosa. Mas não podemos esquecer que Boaz também é fruto de uma relação incestuosa. Veja só, Boaz, sim, Boaz. Boaz, ele é descendente do filho de Judá com a sua nora, que também na lei se tornou incesto. Proibido tanto a relação com a sogra quanto com a nora. E o texto sagrado diz assim, capítulo 4, vai dizer aqui do livro de Ruth, versículos 11 e 12. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas, e disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Então você vai perceber que o próprio Boaz é da descendência de Tamar com seu pai, com Judá. O versículo 18. Estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Para que não venhamos fazer nenhum tipo de comentários, muitas vezes, que não correspondem ao contexto da ação das filhas de Ló. Que isso não tem nada a ver com Sodoma e Gomorra, tem a ver com a cultura de onde elas vêm, da Mesopotâmia, que é praticada inclusive por Abraão, por sua família, mas lá na frente Deus dá um freio nos casos do incesto. E não somente a nação de Israel, que antes de ser nação, como nação, Deus não permitiu o incesto mais. O incesto era condenável pelas Escrituras.
Moabe fica ao leste do Mar Morto, como você vê aqui, olha, está aqui o Mar Morto, ela está aqui de lá de cá, ao leste, né? Ele tinha duas rotas para chegar a Moabe, uma pelo sul, que era mais longa, gastando 190 quilômetros, e uma pelo norte, que é bem provável que foi essa aqui que eles pegaram, pelo norte do Mar Morto, que gasta cerca de 160 quilômetros. A família belemita. Elimeleque, que quer dizer Deus é meu rei, Eli, Deus, Melech, rei, Deus é meu rei. Noemi, que quer dizer doce ou agradável, com seus filhos Malom e Quilion, um quer dizer fraqueza e o outro significa debilidade, sinônimo. Eles se casam, os filhos, na terra de Moabe, com Ruth se casa com Malom e Ofra com Quilion. Nós sabemos que Ruth 4:10 diz que ela é casada com Malom. E o que percebemos nessa história é que provavelmente os dois moabitas, os dois judeus, Malom e Quilion, eram estéreis. Eles tinham alguma doença e tinham esterilidade. Provavelmente, a Bíblia não diz que eram estéreis. Por quê? Não conseguiram gerar filhos. Pelo que a Bíblia mostra, eles passaram muito tempo casados e não geraram filhos. E Ruth não é estéril. Assim que ela casa, ela gera um filho. Então o problema não estava com Ruth, estava com Malom. É o caso a de supor que esterilidade masculina na Bíblia, Malom e Quilion. Não está escrito. Eu estou pressupondo a partir da realidade que eles se casaram e não geraram filhos. E Ruth não era estéril. A família belemita, né? A história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. Conforme Ruth 1:1, diz que havia fome e eles saíram. De onde? De Belém de Efrata. Belém quer dizer Betelém, Betlehem, em hebraico quer dizer Bet, casa, Lechem, pão, casa de pão. Efrata quer dizer frutífero. Mas o que trouxe a seca, que trouxe a fome, a falta de pão? Justamente o pecado. Nos dias dos juízes não havia rei Israel, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos, e Deus punia o povo fechando os céus. Está prometido na sua lei diversas vezes que se o povo pecasse, ele tornaria os céus como bronze, e a fome viria sobre eles, a espada e a peste. E quando vinha a fome, era juízo de Deus sobre o povo. E é nesse período que o justo Elimeleque tenta se refugiar nas terras de Moabe. Na providência divina, Deus queria levar Ruth para Belém, para inserir ela na família de Jesus, para que o mundo soubesse que na genealogia, na família de Jesus, cabe judeus e gentios. O matrimônio e a maternidade. Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com dois eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor de Deus, do Deus de Israel, sob ou debaixo das asas que ela foi se abrigar, sob cujas asas te vieste abrigar. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed, quer dizer servo, fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi, de quem foi bisavô e integrante da genealogia de Jesus. Veja que coisa linda. Quando a gente abre o Novo Testamento, o primeiro livro, nos primeiros versículos de Mateus, capítulo 1, versículos 3-5, já encontramos este registro. E aí a gente vê que por trás daquele ato das filhas de Ló, no futuro teria Deus converte maldição em bênção, teria Ruth, que teria Obed, que teria Jessé, que teria Davi, que teria o Cristo. Então o livro diz assim, versículo 3 em diante: Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar,
que era a sua nora. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. E, inclusive, Salmão casou com Raabe, a meretriz, né? Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Veja que coisa linda por trás dessa história. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. E ela é tão importante que mesmo com o nome dela sendo moabita, ela encabeça esse livro, um nome feminino, Ruth, né? Ruth. E a história começa com o nome de Noemi, não com o nome de Ruth, mas é ela que dá nome ao livro. Esther. Então vamos sair agora de Belém e vamos lá para a Pérsia. Vamos viajar cerca de 1.500 quilômetros para analisar um pouco da história de Esther. A mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Vamos estudar isso detalhadamente nas lições para frente. Você verá a riqueza desta lição, dessa história de Esther. De Belém para Suzã. O seu nome é Hadassa, né? Seu nome aramaico, Hadassa, já que o livro de Esther foi escrito em aramaico e hebraico também, mas muito mais aramaico. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther. E também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Essa mulher, Esther, ela é filha de Abiail, que é tio de Mardoqueu. Vamos para o livro de Esther. Capítulo 2, versículo 5, que diz: Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, Mardoqueu ou Mordecai, depende da tradução, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfão de pai e mãe. A jovem era bonita e famosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Aqui está um pouco da biografia de Esther, dessa linda história. O nome dela, Hadassa, em hebraico, quer dizer murta, o nome de uma planta muito bela, usada para ornamentação na Pérsia. E era muito favorita no mundo antigo, com as folhas perfumadas, flores brancas e rosadas, usadas para perfumar ambientes, fazer grinaldas, ornamentar nobres banquetes. E esse nome será modificado para o nome persa, que é Esther. Se estiver certo a interpretação que essa palavra significa estrela, ela vem de Instar. Instar é o nome da deusa Vênus, como é chamada pelos romanos Vênus, que é a estrela da manhã, que é a deusa persa. Então, logo, Esther recebe o nome persa, que é o nome de uma deusa persa, Instar. E isso é compreendido por muitos intérpretes, já que o nome de Mardoqueu também é um nome dedicado a um deus persa. Marduk, Mardoqueu, é um nome persa. Assim como o nome de Daniel foi mudado para o nome babilônico. Ele tem Daniel, Dan, juiz, é o Deus, Deus é o meu juiz. Foi mudado para Belsazar. Bel é o meu Deus. Beltesazar. Bel é o meu Deus. Assim como Ananias, Misael e Azarias têm nomes que contêm o nome de Deus, por isso são chamados nomes teofóricos, teos, Deus, teo. Foros que contêm, nomes que contêm o nome de Deus,
para nomes que contêm o nome do deus babilônio. Então, vai Sadraque, que é Sadracu, Mesaco, Mesacu, e Abdenego. Esse Nebo que está aí, que é um deus babilônico, que está no nome do pai de Nabucodonosor, Nabopolassar, que é Nebopolassar, Nabucodonosor, Nebo está sempre presente. Jeremias cita o deus Nebo, Jeremias cita a deusa Estar, que é venerada na Mesopotâmia, no leste do Tigre. E esse é o nome que é dado a Esther, um nome persa, assim como José no Egito recebeu um nome egípcio. O nome dele é José Yosef, e o faraó lhe deu o nome de Zafenat-Paneah, que é o salvador do Egito, um nome egípcio. Então, havia esse costume numa nação, você vai ganhar uma projeção e recebe um nome ligado àquele contexto onde você está. E ela recebe esse nome. Conforme Isaías e Jeremias havia profetizado, o fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro o Grande, o primeiro rei persa, quando decretou que todos os judeus podiam voltar para a sua terra, conforme o último capítulo e os últimos versículos de 2 Crônicas e os primeiros versículos do livro de Esdras. De órfã a rainha, ela era órfã, ou seja, perdeu o pai e a mãe. Ela estava em Suzã, que era a capital do novo império. Suzã. Os persas tinham 3 capitais em destaques: Persépolis, Ecbatana, Semudo e Batana, Ecbatana, Persépolis e Suzã. E o livro registra justamente o acontecimento na fortaleza de Suzã, ou na cidadela de Suzã, que era uma das 3 capitais persas. Lá viviam Esté e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Esté integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, ou foram escolhidas, porque não havia escolha de você se apresentar, né? Na realidade, foi uma busca, que foi uma lei decretada para buscar quem seria a nova rainha. Então, nesse momento, não foram as moças, veja só, capítulo 2, versículo 2. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissionários em todas as províncias do reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Então haverá um grande desfile de beleza para quem será. Não é a Miss Persa, mas a rainha persa. O rei tinha muitas concubinas, mas ele queria uma rainha. É interessante que a rainha Vasti se recusou se apresentar no banquete do rei porque ele estava embriagado. E ela não sabia as consequências disso. Ela estava em outro banquete, já estava acostumada com o rei e pensou que poderia abusar da honra do rei. E como ela soube que ele estava embriagado, ela se negou a ir ao banquete. Quando ele tomou conhecimento, o rei fez um banquete de 6 meses. A Bíblia mostra que é um longo banquete de 6 meses. Esses banquetes do rei não eram nada mais, nada menos do que alianças políticas para lutar contra os gregos, porque o pai de Xerxes havia lutado contra os gregos, perdeu a batalha. E ele será o rei que vai conduzir a batalha, que ele vai perder e vai ficar famoso por conta dessa derrota. E
Xerxes está fazendo banquetes prolongados com os grandes nobres das províncias dos outros governos, que são alianças políticas. E ele quer apresentar Vasti, que é dotada de beleza. Ele apresentou o reino. Todos ficaram admirados dos copos, das cortinas, dos servos, mas eles têm algo mais belo do que tudo isso. É a minha esposa. Aí manda buscar Vasti e Vasti diz: não vou. Ele mandou identificar segundo a lei dos medos e persas. Não tinha nada escrito sobre isso, mas foi instituída uma lei de imediato para destronar a rainha. O que significa é que Esther vai casar com Assuero, que é o Xerxes, e isso vai se dar, esse casamento, cerca de 4 anos depois. Você vai perceber isso 3 anos depois, na realidade. Aliás, é 4 anos mesmo, né? No primeiro ano, ele vai destronar Vasti. Veja no livro de Esther o que diz. No primeiro ano, ele vai destronar Vasti. Vasti é a rainha e vai perder o trono no primeiro ano do reinado dele. Conforme o capítulo 1, versículo 3, diz assim. E você tem aqui, eu fiz essa tabela, tá aqui ao lado, aqui, ó. Terceiro ano, ele destronou Vasti. Não é primeiro ano, é terceiro ano, pelo amor de Deus. Terceiro ano. Capítulo 1, versículo 3. No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores, o exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias estavam presentes. Então, no terceiro ano, é nesse ano que Vasti será destronada. O que vai acontecer? No quinto ano, 2 anos depois, ele vai sentir falta de Vasti e vão providenciar uma nova rainha, no quinto ano. Capítulo 2, versículos de 1 a 4. Depois disto, ou seja, o rei já lutou contra os gregos, perdeu a batalha e está frustrado e sentindo falta de Vasti. Depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei. Então começa a busca e o versículo 4 diz: a moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. O rei concordou com isto e assim se fez. Então no quinto ano começou essa procura. Como nós sabemos que é o quinto ano? Primeiro, vai dizer que passou um ano das moças se preparando, a noiva, capítulo 2, versículo 12. Era um ano de preparo. Depois de 12 meses de tratamento, segundo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleo de aromáticos essenciais e perfumes, em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então, passou um ano de preparo. 6 meses com um tipo de perfume e 6 meses com um tipo de óleo. Então, preparou essas mulheres para o casamento por um ano. E o versículo de número 17 é o 7º ano do reinado dele, quando ele vai se casar, 2:17, que diz: o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Eu tenho que ler o versículo 16 na realidade, não é o 17. Assim Esther foi levada ao rei Assuero ao palácio real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Então, o 7º ano. Ele se casou 4 anos depois que destronou Vasti. No campo ou no palácio? Então, aqui temos 2 situações. Uma vida de campesina, que é de Ruth no campo, colhendo espigas,
e uma vida na realeza, que é a de Esther, como rainha. Só que elas têm algo em comum aqui e que estabelece algumas diferenças. É a lei de Deus a favor da gentia Ruth no campo de Moabe, no campo de Belém, na realidade, que ela desceu com sua sogra. Ela tem a lei de Deus a seu favor, e lá Esté tem a lei dos medos e persas, que não está favorável à sua pessoa. Veja só, duas situações aqui. Tem a lei de Deus e a lei dos homens. Uma está favorável e outra está desfavorável. Por quê? Vamos ver. No livro de Levítico, capítulo 19, está escrito, Levítico 19, versículos 9 e 10. Diz assim: quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto de seu campo, nem volte a recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Havia uma lei de proteção ao estrangeiro e ao pobre quanto às vinhas e os trigais. As espigas de trigos, de cevadas, todas podiam ser colhidas pelo pobre e pelo estrangeiro, por lei divina. Já Esté, na vida da realeza, nós vemos que há um contraste. Primeiro, capítulo 1, versículo 15 de Esté, diz assim: Esté, capítulo 1, versículo 15. Ele perguntou: segundo a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti, por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos? E eles procuraram, não tinham nada na lei que determinasse isso. Ao versículo 19 vai dizer assim: se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real que se inscreva nas leis dos medos e persas, e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Então, estabeleço a nova lei para instituir a lei dos medos e persas, como era rígida. Capítulo 3, versículo 8. A acusação contra os judeus é que eles não são obedientes às leis dos medos e persas, e por isso eles devem morrer. 3 e 8. Então Ramã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, ele está dizendo ao rei Assuero, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los. Eles não cumprem as leis do rei. Quer dizer, as leis da Pérsia não estão favoráveis aos judeus. Capítulo 4, versículo 11. A ameaça chegou, Mardoqueu mandou avisar a Esté e ela responde, capítulo 4, 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Então está de acordo com a lei, ninguém pode invadir a sala do trono sem ser chamado, nem mesmo a rainha. Versículo 16. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei.
Essa é a situação no campo do palácio que estão vivendo essas duas mulheres. Uma com a lei favorável e outra com a lei desfavorável. A graça se revela aonde a lei está favorável e a graça se revela aonde a lei também está desfavorável, contanto que tenha um crente fiel agindo de acordo com a vontade de Deus, a sua graça se revela do mesmo jeito, porque Deus é Senhor sobre os homens, sobre os impérios, sobre as leis. Mulheres de Deus como protagonistas da história. Uma certa feita eu ouvi alguém dizer: mulheres de Deus não, porque Deus não tem mulher e Deus tem homem, né? Então, essa frase muitas vezes interpretada de forma ignorante diz que Deus não tem mulher. Não pode dizer mulher de Deus, tem que dizer homem de Deus, mas não pode dizer mulher de Deus. Na realidade, se Deus não tem mulher, Deus também não tem homem. Então, como diz homem de Deus, se diz mulher de Deus, ou seja, que pertence a Deus, que é posse de Deus. O protagonismo feminino, ou seja, protos é primeiro e gônicos, que aí vem a palavra gônicos, que é condução, a condução da mulher na liderança. Essa palavra protagonismo, que é muito forte, que é aquele que encabeça a liderança ou que toma a direção. E existe um protagonismo feminino também nas escrituras. Agora existe exacerbadamente um protagonismo feminista. Tem que separar feminino de feminista, né? É diferente. Um é movido por ideologias progressistas e liberais. A liderança masculina foi instituída por Deus. Conforme Gênesis 1:26, não existe a ideia de sobreposição de homem sobre mulher na liderança. Pelo contrário, a liderança ela é compartilhada. A liderança em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, ela é por igual. Veja só. Mas isso é antes da queda. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Os dois recebem a mesma ordem para dominar, sujeitar, multiplicar. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, o que ele dá ao homem, ele dá à mulher. Antes da queda. Depois da queda, ele diz: o teu domínio, o teu desejo será para o teu marido. Seja, o que a mulher deseja, ela está agora debaixo da liderança masculina. É um novo princípio pós-queda. É isso que a Escritura nos mostra. Efésios 5, 22 e 23 diz que o marido é o cabeça da mulher e ela é o corpo do homem. E os dois se complementam. No entanto, que ele esteja na posição de liderança, de cabeça do processo, assim como Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo, o marido é o cabeça da mulher e a mulher é o seu corpo. A distinção de função não é distinção de natureza. Ambos são humanos, ambos são pecadores, ambos são redimidos, ambos pertencem ao Senhor. Agora aqui existe uma distinção de função, não de natureza. Isso aqui é muito claro. Não foi a avidez, que é o desejo voraz, inflamado da mulher, que lhe concedeu a Ruth a sua projeção, nem a Esther na rainha, mas foi a humildade que abriu o caminho. A Bíblia diz que Esther consegue tocar as pessoas com o seu jeito. Da mesma forma, todos elogiam a atitude de Ruth pela sua nobreza. Então, cumprindo os papéis, Ruth, a esposa competente. É interessante porque a
própria Noemi é quem vai declarar e elogiar o trabalho de Ruth como esposa. Noemi disse às suas noras, capítulo 1, versículo 8: Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. Ou seja, com meus filhos, meu esposo e comigo. Vocês foram bondosos. Então, esposas competentes, cumpridoras de seus papéis, que deixaram marcas. E da mesma forma que elas foram, ela deseja que Deus seja bondoso com elas. Abençoe de igual modo como elas abençoaram os seus esposos. E tem abençoado a vida de Noemi. Desculpa. E Ruth era uma mulher muito leal. É perceptível que a lealdade dela será reconhecida por todos. No capítulo 2, versículos 11 e 12, diz assim: Boaz respondeu: Já me contaram tudo que você fez pela sua sogra depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E no capítulo 3, versículo 10, quando ela vai até a eira reivindicar o direito dela por ser nora de Noemi, de ser resgatada, e ela pede que Boaz, como parente remidor, faça isso, e ela diz: você é o parente remidor, e pede o socorro dele, que cubra ela com o seu manto. E quando ele desperta, ele diz, 3:10, Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Veja a lealdade dela, como isso contribuiu para mexer com o coração de Boaz. Todas as virtudes que foram reveladas não tinham sido tão suficientes quanto essa que chegou ao ápice dele reconhecer e elogiar a nobreza da lealdade de Ruth, como foi no passado. Ou seja, se foi uma grande esposa no passado, será uma grande esposa no presente. Ele está reconhecendo o seu valor por conta da sua competência, da sua lealdade. A educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu. Diz que costume de casa vai à praça, a educação de casa vai à praça também. Vai aos palácios. E ela era uma menina obediente ao seu pai. Veja, seu pai adotivo, que era o primo Mardoqueu. E o texto nos mostra, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: Esther não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Versículo 20 do mesmo capítulo 2. Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. E Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Quer dizer, ela foi obediente dentro de casa e dentro do palácio a Mordecai. Dá para imaginar o grau de obediência dessa mulher? Que nobreza, que virtude extraordinária! É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Então, Esther, ela consegue, com essa sua maneira de ser, cativar o coração do rei, a ponto de
quando ela contrariar a lei do palácio, que ninguém pode entrar na presença do rei, o coração do rei ser tocado e ela achar graça aos olhos do rei, ao invés de receber o ódio e a rejeição, ela recebe graça, ela recebe misericórdia, ela recebe amor. Capítulo 2, versículo 17, diz assim, do livro de Esther. 2:17. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor, que outra tradução diz graça, que é o favor imerecido, e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Capítulo 5, versículo 2. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, graça diante dele. E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se aproximou e tocou na ponta do cetro. Veja como a educação altera o destino da pessoa. Enfim, a nossa conclusão é: Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Eu creio piamente nisso. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história. Outras são anônimas. Outras são como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato. Ninguém sabe quem foi, quem era, né? Quantas mulheres. A mulher de Pedro, ninguém sabe o nome dela. Paulo disse: não temos nós o direito de levar uma irmã, esposa, como faz o apóstolo Pedro, Cefas. Quem foi essa mulher? Ninguém sabe. Mas era missionária junto com Pedro. Já Priscila e Áquila são notavelmente reconhecidos pelo nome, né? Mas nem por isso deixaram de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa pareça, pois o Senhor olha para o coração. O mais importante é o quanto você está disposta a fazer, o quanto você está disposto a fazer pelo reino. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Duas importantes mulheres na história de um povo, e até a próxima aula, onde vamos estudar a panorâmica do livro de Ruth. Um grande abraço, que Deus abençoe.